Vamos embora, cara. Temos um novo presidente no Fluminense. Matheus Montenegro foi eleito e agora, nessa sexta-feira à noite, dia 19 de dezembro, ele foi empossado. Deu uma entrevista ao final da cerimônia, ali da posse, comentou algumas coisas, algumas eu vou pular, foi uma entrevista de cerca de 15 minutos, então dá pra gente aproveitar alguma parte, dá pra gente ir comentando outra, beleza? Então deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, e você pode se inscrever, pode deixar um like, pode comentar também a sua opinião sobre as respostas do agora novo presidente do Fluminense. Vamos lá que ele já abre falando do futebol. O pessoal quer saber do futebol. 2026 começa com boas notícias. Podemos dizer a partir desse momento que o Fluminense já tem alguma coisa que você possa nos anunciar. Mário Bittencourt está com você, já tem um cargo. No ano passado foi muito elogiado. Para que ele possa te ajudar nessa empreitada. Parabéns pela posse. Muito obrigado. É um dia de muita alegria, né? A posse do cargo mais importante do planeta. É um sonho de criança, vivendo esse clube há muitos anos, já na arquibancada, mais recentemente vivendo aqui dentro e agora no cargo de presidente, num momento de muita satisfação e muita vontade de trabalhar, de dar a vida por esse clube. Em relação às suas perguntas, desde que acabou aqui o nosso ano, né? A gente já vem trabalhando na montagem do elenco do ano que vem, tanto nas chegadas quanto nas saídas. A gente ainda não tem nada de concreto para falar, mas estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. O que eu queria dizer para a torcida tricolor é para não acreditar em perfis, em pessoas que não são confiáveis, porque atrapalha muito a gente assim no dia a dia. Cada dia eu vejo um nome de que o Fluminense sondou, de que o Fluminense está atrás. E, enfim, isso de todos que eu li, assim, nenhum é verdade. E a gente trabalha aqui de uma forma muito fechada dentro do futebol e normalmente anuncia as contratações depois que elas estão 100% resolvidas. Então eu peço para o torcedor um pouquinho de calma. A gente está trabalhando para fechar isso rápido, mas ainda está num processo de negociação que envolve muitas partes, muitas possibilidades. E a gente vai dar notícias em breve, assim que as coisas estiverem fechadas. Vamos lá, primeira resposta, eu acho que talvez para algumas pessoas que não estão acostumadas a acompanhar entrevistas, é uma coisa natural em todos os presidentes, diretores de futebol e etc. pelo Brasil, que é essa fala de, gente, aguarda o clube anunciar e etc. E eu acho que existem duas questões aí. Uma é desde que o mundo é mundo, e uma questão nova. O que é desde que o mundo é mundo? Desde que o mundo é mundo, clube é clube, jornalista é jornalista, né? Então a gente trabalha aqui para dar informação ao torcedor. Por quê? Porque o nosso trabalho é vender informação. Quem vai vender mais informação? Estou explicando como é que funciona o jogo. Tá? O jogo funciona dessa maneira. Quer dizer que eu concorde com todas as regras, que a profissão de jornalista é a profissão mais ilibada do mundo, não é esse o ponto. O jogo funciona como? O jornalista vende a informação. Então, para você aí, eu tô te vendendo a minha informação. Como você está comprando uma informação? Com o teu tempo e tua atenção. E aí eu vou até a publicidade, vou até a Golcase, vou até a Futfanatic, vou até a KTO e falo, olha, eu tenho a atenção daquele cara ali. Ou desse número muito grande de pessoas. Você paga por essa atenção. Então, funciona assim no mercado. Tá? O que eu faço aqui é ter a tua atenção para usar essa atenção para num determinado tempo eu colocar o produto do meu anunciante. É assim que funciona, desde que o mundo é mundo. Tá? E, evidentemente, o jornalista que tem a informação primeiro vai ter mais atenção das pessoas. Ou aí outros fatores também. O jornalista que fala melhor, que tem bons argumentos, que tem uma boa oratória, que tem um ambiente mais agradável e etc. Tudo isso faz conta. Por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque é natural que o jornalista tente descobrir antes a negociação e que o clube só anuncie quando tem certeza. Ora bolas. Imagina o Fluminense anunciar, como já aconteceu com outros clubes, né, por aí, anunciar um jogador sem ter o contrato 100% assinado. A chance de dar uma merda disso. Então, as redes sociais hoje em dia do clube, o canal que o clube tem, ele é um canal de via oficial, mas ele não é o canal mais rápido. Ele é o mais seguro. A partir do momento que o Fluminense anunciou o jogador, eu posso vir aqui e falar, olha,
Tá confirmado, o jogador está anunciado. Mas não é assim que funciona. Aliás, não é assim que funciona para todo mundo que quer ser o último a saber. Esse é o primeiro ponto, é assim que funciona desde que o mundo é mundo. O segundo ponto é algo que eu já tenho falado aqui, que eu sempre reforço nos mercados de transferência, dessa vez eu não fiz um vídeo especificamente sobre isso. É que, neste momento do mundo, principalmente do mundo do futebol e da velocidade que as informações são passadas, tudo virou notícia. Antigamente, aonde que saíam as notícias? Se a gente voltar 15 anos atrás, você tinha 2 ou 3 portais de notícia que tinham provavelmente 1/3, 1/4 das notícias que publicam hoje. E você tinha meia dúzia de canais de TV e de rádio. E jornal impresso. Era isso. O que acontecia agora, na TV, você não tinha espaço para poder falar de Fluminense. Na rádio, se desse sorte, pegava ali um momento que tinha um programa de rádio, e o jornal só saía no dia seguinte. Ou seja, o jornal ainda tinha uma página para Fluminense. O que é notícia importante, de fato, e crucial, estava lá. O outro nem tanto. Agora não. Agora, todo jornalista tem ali que publicar 2, 3 notícias por dia. Ele tem que ter volume, ele trabalha no volume, porque todo mundo tem volume e volta para aquela guerra da atenção lá no início. O que acabou acontecendo? O corte do que é notícia e do que não é notícia desceu um pouquinho o sarrafo. E aí é onde entra para alguns jornalistas que não vivem dessa rotina mais forte, que falam, olha, sondagem não é notícia, interesse não é notícia, mira não é notícia, negociação é notícia, proposta é notícia. O corte antigamente era mais esse. Agora o corte desceu. Porque ao mesmo tempo você tem uma série de assessores, de funcionários do próprio clube e etc, que tem, a maior parte inclusive de jogadores, que tem interesse que, uma sondagem como saiu hoje, a do zagueiro lá do Remo, uma sondagem para um zagueiro do Remo do Fluminense, é interessante, publica aí que isso vai repercutir e mais gente vai ficar conhecendo o meu zagueiro. E aí a minha renovação aqui que estava emperrada, agora que o Fluminense está querendo e estão falando de lá, minha renovação sai. Então o jogo ficou com muito mais notícias. E aí aonde que eu particularmente trabalho aqui? Eu só repercuto notícias tratando pelo nome que elas são. Proposta é proposta. Proposta tem uma mensagem, tem uma conversa diretamente com valores. Negociação é quando a proposta é enviada e tá aberta uma negociação. E a proposta é respondida. Mira, sondagem, interesse. As palavras são publicadas aqui, esse é meu compromisso, inclusive, com vocês, sempre da maneira correta. Por quê? Porque hoje em dia funciona dessa maneira. Então, a partir do momento que eu venho aqui publicar que o Adam Bareiro, por exemplo, é um atacante que interessa ao Fluminense, é porque eu tenho a informação interna que a parte de análise de desempenho do Fluminense tá estudando o nome do cara. Eu tenho essa informação. Ó, já foi passado para poder avaliar e eu trago aqui a informação de que no meio do ano a gente tentou esse cara também. Então, olha, vai tentar agora? Eu não sei se vai ter uma sondagem. Eu não sei se vai ter uma negociação. O que eu sei é que há um interesse. E assim, eu acho que é bom a gente deixar claro que o Matheus, a fala dele é correta. Óbvio que uma coisa ou outra deve atrapalhar. Dessa vez nem foi tanto isso. Porque eu acho que no ano passado, como se especulava nomes muito grandes, aí contrato médio, a galera, vinha em cima rapidamente. Eu vou adiantar uma parte, porque é do tema Nino, que eu já abordei num vídeo que saiu ontem à noite, então eu vou pular essa resposta, você pode dar uma olhada lá. E aí ele vai comentar 2 coisas agora. Uma é sobre posições e a outra sobre investimento. Não, e o planejamento que eu te perguntei, se tem quantidade de reforma? Planejamento, enfim, dentro do que a gente tem agora, a gente perdeu alguns jogadores na zaga, então... Mais precisamente 3, tá? Thiago Santos, Thiago Silva, que saíram tendo o contrato, e o Manuel, que se encerrou o contrato. A zaga é uma prioridade, a gente também tem como prioridade o ataque. E a gente também busca algum jogador para as laterais. Então, assim, isso é o que a gente tem de prioridade, mas o Fluminense está analisando todas as oportunidades de mercado e pode ser que venha alguém também fora dessas posições, mas essas são as posições prioritárias. Ele não delimitou no ataque entre centroavantes e pontas, né? Assim como ele não fez na lateral também, de falar lateral direito e lateral esquerdo. O que a gente sabe de informação já é que existe um interesse
urgente relacionado a zagueiro e também a centroavante, e existe um interesse também de reforçar para a ponta, e aí é mais desejo até do Zubeldia, e para a lateral esquerda, porque o Fuentes não deve ficar. Tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira... Deixa eu adiantar aqui para perguntas que vão entrar aqui no vídeo. Essa pergunta agora é sobre Thiago Silva. Eu achei que, por mais que não tenha muita coisa muito nova, é importante a gente ver o presidente do Fluminense se manifestando sobre a saída do Thiago Silva. A vontade dele, pelo ídolo que ele é, pelo que ele representou pelo Fluminense, e abriram mão para respeitar essa opção dele, a vontade dele, já que a vontade do Fluminense era até renovar com ele, ou pelo menos que ele cumprisse o contrato. Perfeito, Cícero. Assim, toda vez que sai algum jogador aqui desse nível, a gente vê muitos comentários de teorias da conspiração em relação ao que aconteceu. O Thiago Silva, para mim, é um atleta perfeito, né, o maior zagueiro que eu vi jogar, e a gente tinha um orgulho muito grande de ter ele aqui com a gente, da convivência com ele e de tudo que ele representa para o futebol e do que ele representa para o Fluminense. Não foi surpresa para a gente a saída dele, porque já há algum tempo ele dizia que estava sentindo muita falta da família, que a família fica fora do Brasil, os filhos estão fora do Brasil, e que era muito difícil para ele viver aqui sozinho, sem esse apoio familiar. E ao longo do tempo a gente vinha conversando com ele, tentando algumas possibilidades para que ele ficasse aqui. Então, assim, a gente até o último momento ainda teve a esperança de que ele continuasse como jogador do Fluminense. Mas essa foi a decisão dele, foi a decisão de ficar mais perto da família. Ele não disse pra gente se iria para outro clube ou se iria se aposentar, disse que ele iria analisar todas as possibilidades, mas pra gente, em todas as conversas com a gente, o que ele disse é que precisaria, que era uma necessidade para ele, nesse momento, ficar mais perto da família. É a última. Assim, novamente, não muito diferente daquilo que eu publiquei. É a palavra do presidente sobre a saída do Thiago Silva. A gente ainda não ouviu o Thiago, só a manifestação dele na rede social, né? Agora, mais uma pergunta sobre Mário Bittencourt. Vai participar como no mandato dele? Tem condições dele estar ocupando algum cargo aqui no clube? Sim, tem. Eu já disse que o Mário continua, o Mário fica entre nós. Desde a eleição, tá, 100% das coisas que o Mário vinha tocando e vem tocando, ele vem me comunicando em tempo real, então a gente está se falando muito mais. O Mário vem participando de todas as reuniões com o departamento de futebol para decisão desses nomes, das chegadas e saídas. A única coisa que muda agora de concreto é que eu participava do futebol, mas não do dia a dia, então tinha contratação que eu sabia que ia ser feita, tinha coisa que eu não sabia, e agora, na função de presidente, eu estou 100% por dentro de tudo que está acontecendo lá, das possibilidades dos nomes que vêm, dos que saem, 100% das coisas que ele vem fazendo, ele vem alinhando comigo, é só isso que muda, mas eu conto com ele, com a experiência que ele teve aqui no Fluminense por todos esses anos, para continuar conosco. A gente ainda não definiu a questão do cargo especificamente, mas eu estou preparando uma entrevista coletiva para o dia 2 de janeiro, e aí nesse dia espero voltar com tudo isso de forma mais clara sobre como vai funcionar a governança do Fluminense no ano de 2026. E aí tem uma pergunta logo depois que meio que pode ser o cargo do Mário. O Angione segue como diretor de futebol? Também segue. Angione segue como diretor de futebol, então tá isso. E a pergunta de agora. Sobre o retorno da diretoria de planejamento esportivo, já tem um nome para o cargo? Pode ser um ex-jogador, como o Fred? Pode ser um ex-jogador. Como esse ano a gente tem uma diferença grande, que o Campeonato Brasileiro começa no dia 28, então tá tudo muito corrido. A reapresentação do grupo já é no dia 2 para jogar o Campeonato Carioca e no dia 8 para quem vai jogar o Brasileiro. Então a gente está focado nessas contratações com os profissionais que tem lá hoje. E aí depois do elenco pronto a gente vai trabalhar nessa diretoria de planejamento esportivo. Ou seja, pode ser que não seja o cargo do Mário, né? Vamos ver como é que vai ser. Qual vai ser o cargo desse Mário? Você tem, do Mário, você tem palpite? Coloca aqui embaixo. Será que vai ser... Que ele não vai substituir o Angione, né? Isso tá bem claro. E aí, voltando à janela de transferências, né? Essa pergunta também é interessante. Sobre a janela de transferências, o Fluminense ele pretende ser mais agressivo no mercado ou apenas contratações pontuais mais sustentáveis? Eu não sei, assim, que eu acho que o termo agressivo pode ter várias conotações no sentido de gastar mais do que a gente gastou antes ou de ter mais nomes.
ou menos nomes. A gente tem um orçamento definido, né, que é um orçamento parecido com o que a gente fez no ano passado. Isso é informação interessante que eu vou destrinchar já. Pode ser um pouco mais ou menos, dependendo das oportunidades, mas a gente, enfim, em 2020, 2021, 2022, nós fizemos janelas em que a gente não gastou efetivamente dinheiro na aquisição dos atletas. Hoje o cenário é diferente, a gente pretende fazer aquisições sim, e aí o valor exato vai depender das condições de mercado. Já tem um número na cabeça de quanto a gente pretende gastar, mas depende muito, porque uma coisa é a competência, quando você pretende gastar de número, outra das negociações, que você tem o fluxo de caixa, porque você pode parcelar uma compra em 3 anos, em 4 anos, pode ser que a outra parte só queira em 2, 1. Então essa dinâmica é o que vai definir quantos jogadores a gente vai trazer. Que é o caso do Nino. Eu já falei aqui algumas vezes, o Nino é um jogador que vai variar muito a quantidade de parcelas. E aí chamou a atenção quando ele falou o orçamento parecido com o que fez no ano passado, é que assim, se no caso desse ano passado é esse ano, né? Imagino eu, 2025 já mesmo, ele tá falando da janela de 24 para 25. Na janela de 24 para 25, o Fluminense fez 2 grandes contratações. O Canóbio, em que pagou 6 milhões de dólares, mas dá ao Isaac, reduz ali um pouco o valor. Não sei qual foi o valor final, vamos aguardar como não tem, inclusive, né, a gente não tem um detalhamento dos valores, fica aqui um parêntese, né? Lá na entrevista pra gente, no Jornada Catel 1902, eu mencionei pro Matheus Montenegro que um dos detalhes de falta de transparência que o Fluminense não tem, apesar do Fluminense ter o portal da transparência, etc., é que o valor da outra grande compra que a gente fez, o Canóbio 6 milhões de dólares, o Hércules 5 milhões de dólares, né? 30 milhões de reais, o valor do Hércules a gente só descobre porque o Fortaleza divulga. No comunicado do Fluminense não vem valor nenhum. E aí se você vai perguntar por que não vem, a galera fala, cláusula de confidenciabilidade. Só que uma cláusula vale para os dois lados. Aí como que o Fortaleza tá lá no comunicado do Fortaleza, igualzinho ao do Fluminense, mas escrito: foi vendido por 30 milhões de reais. A gente fica com 20 e tantos, tanto vai pro Atlético Cearense, que era o dono dele, blá, blá, blá. Tá tudo lá. Então, pra eles não tem confidencialidade? Como é que funciona? Eu perguntei, falei, cara, por que a gente não divulga isso na nosso comunicado? E o Matheus, eu nunca tinha pensado nisso. A gente pode fazer. Então eu aguardo, agora com o Matheus Montenegro tomando posse sendo presidente, de que os comunicados do Fluminense, de que as postagens do Fluminense venham com os valores que está sendo comprado. É o mínimo agora, né? Se ele for, por que, né? Vamos fazer isso a partir de agora. É uma coisa que eu aguardo. Mas em relação ao do Canóbio a gente não sabe o valor, do Hércules a gente sabe porque o Fortaleza divulgou. Então foram aí, vou botar aqui que o Canóbio tenha sido 5, tá? Só pra poder arredondar com o que a gente deu o Isaac pra lá. A gente ainda teve as compras de Freitas, Everaldo e Lavega. Juntando Freitas e Everaldo, pelos valores que a gente, né, sabe de apuração, etc., dá uns 2 milhões de dólares. E o Lavega a gente não sabe o valor. Ou seja, no final das contas, ficou ali em torno de 12, 13 milhões de dólares que o Fluminense gastou no início desse ano. É muito mais do que se gastava em 2020, do que isso em 2021. Veja bem, a compra do Cris Silva, que é muito criticada, é por esse valor em reais, é 5 vezes menor. Só que esse é o valor da janela de janeiro. Se você considerar uma compra do Nino, por exemplo, 80% desse valor já vai embora nessa janela de janeiro. Então, a compra do Nino, ela é de um dinheiro extra. O Fluminense vai ao mercado. Agressivo como foi no ano passado? Não, tá? Até porque boa parte das compras que o Fluminense faz no ano passado são compras que do meio do ano. Lúcio Acosta, Santi Moreno e Soteldo, 15 milhões de dólares, os três aqui somando, né, os três juntos. Rubem Lescano é uma compra do final de março, depois que a gente sabe do problema com o Paulo Henrique Ganso. Então 20 milhões de dólares foram feitos já do meio, já corrigindo o time e não montando o time. Montando o time foi essa janela inicial. Então a gente tem uma estimativa aí de valor. O Matheus não deixa claro se é o orçamento do que foi gasto no ano todo. Aí a gente está falando de quase 300 milhões de reais. Aí a minha apuração lá de que não é um investimento muito alto vai pra casa do cacete. E eu fico muito preocupado com como que a gente tem esse dinheiro todo, né? Mas enfim. E aí pra gente fechar, cara, a última aqui, até pro vídeo não ficar gigantesco, né? Já tá com quase 20 minutos. Planejamento de 2026, ele deu nomes de jogadores que vão se apresentar. Olha só. Você já tem nomes do elenco principal para poder se apresentar no dia 2?
gente já tem a lista dos jogadores que vão jogar o Campeonato Carioca, porque a gente dividiu a reapresentação, alguns voltam no dia 2, outros voltam no dia 8, então a gente já tem a lista de quem volta dia 2 e quem volta dia 8. Do elenco principal, você consegue dizer algum nome pra gente que teve menos tempo e vai se representar antes? Sim, todos os que tiveram menos tempo de jogo, Santi, Lescano, Lavega, enfim, todos esses que a torcida cobrava que deveriam participar mais dos jogos estarão no dia 2 para jogar o Campeonato Carioca. Tá aí, é a primeira vez, tá, que me chama a atenção e que estão falando sobre permanência do Lescano pro ano que vem. Como eu falei, até o momento que o Lescano foi para o Paraguai, isso foi um relato em off, né, que veio de lá, que não tinham comentado. Não tinham parado para conversar assim, com o Lescano diretamente sobre 2026. Primeira fala. Fluminense, no dia 14, tem um Fluminense Madureira que vai ser interessante. A gente vai ver uma série de jogadores que vão ter a chance da vida. Aí você pode virar até, depois a gente com certeza vai abordar mais isso, e as pessoas vão até falar bem assim, mas aí olha só, a chance do cara é voltando de férias, meu amigo, para esses caras virarem jogador, e eu vou falar isso daqui na real mesmo, para esses caras virarem jogadores, eles tiveram que fazer normalmente uma peneira onde tinha 200 crianças, metade tava com chuteira pé de um, pé de outro, tudo na merda, viajando 200, 300 quilômetros, longe da família e etc. E o cara tem que jogar bem em um dia de jogo. Meia dúzia de treino e o cara tem que jogar bem. E ele fez isso pra virar jogador. O profissional não vai ser muito diferente. 14 de janeiro, Fluminense e Madureira. 18 de janeiro, Boa Vista e Fluminense, aqui perto, Saquarema. E 21 de janeiro, Nova Iguaçu e Fluminense. Não sei se já no Nova Iguaçu já vai ser o grupo principal, porque no dia 25 do 1 tem Fluminense e Flamengo. E no dia 28 do 1 já é a estreia do Brasileirão contra o Grêmio. Apesar desse Fla-Flu provavelmente ser adiado por conta da Supercopa do Brasil. Então, o Fluminense provavelmente vai ter 3 jogos. Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. E aí uma semana depois tem a estreia contra o Grêmio no Brasileirão. Vamos ver jogadores diferentes, cara. Sorte para esses jogadores, se não forem negociados nesse período de transferências. Se inscreve, deixa o like. O que você achou da primeira entrevista do Matheus Montenegro? Dia 2 tem coletivo, a gente vai estar por lá. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.